Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. E a gente falando desta última semifinal do Campeonato Pernambucano entre Sport e Salgueiro. Deu Sport 1-0 contra o Carcará, um jogo duro, um jogo bastante complicado para a equipe do Sport. Mas a equipe rubro-negra se junta ao Náutico e decidirá nos próximos 2 domingos o Campeonato Pernambucano, o campeão do estado de Pernambuco em 2021. E a partir de agora a gente destaca alguns pontos a respeito dessa partida e a gente já começa lamentando, a ausência do Salgueiro na temporada 2021. O Sport venceu, fez o seu papel, conseguiu chegar a mais uma final de Pernambucano, mas a gente tem que ressaltar a partida que foi feita pela equipe do Carcará. Uma formação muito bem compactada, uma equipe que se ajustou em campo, foi um trabalho bem implementado pelo Daniel Neri hoje no Sampaio Corrêa e bem executado nesses 2 últimos jogos contra Salgueiro, contra Veracruz e contra o Sport hoje, embora a derrota, a gente percebe que foi assim um Salgueiro aguerrido em campo, uma equipe bem postada num 4-1-4-1, valorizando a marcação, muito cautelosa, com jogadores experientes, mostrou isso no primeiro tempo, de ser um time que dificultaria as ações para a equipe do Sport. E o Sport teve um jogo totalmente atípico do que a gente vinha acompanhando. E o primeiro jogo nessas características para o técnico Humberto Louser. As características de propor a partida, de ser uma equipe mais ofensiva, de ter a posse de bola, diferentemente do que a gente viu no jogo contra o Náutico, onde o Náutico liderou essa estatística, foi para cima e o Sport jogava na base da reação, de uma equipe que partia com velocidade nos contra-ataques. Velocidade hoje que não foi vista, o técnico rubro-negro nitidamente não gostou dos seus jogadores ofensivos, principalmente os atacantes. Vimos aí todas as modificações voltadas para o ataque, com exceção da entrada do Zé Wellison já no fim da partida. Um Sport que não teve a criatividade necessária para penetrar na defesa da equipe do Salgueiro. E o que a gente pode destacar também em relação ao Sport é que as laterais, elas sentem neste momento uma necessidade maior de alguns reforços para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport que hoje viu um Patrick mal defensiva e ofensivamente no primeiro tempo, no segundo tempo até que deu uma crescida ligeira nesses aspectos. O Sander bem defensivamente, mas não fazendo uma partida ofensivamente com tantos acertos. Então é um setor, as faixas laterais de campo, tendo essa atenção redobrada em relação à sequência dos trabalhos no Sport. Importante a final do Pernambucano, mas a gente já levando em conta a estreia da equipe rubro-negra no final do mês no Campeonato Brasileiro. E em relação também a esses atacantes, a diferença com a qual o Marquinhos impôs com sua entrada na equipe. É um jogador do drible, é um jogador que pode até por dentro servir ao Sport, embora não tenha-se tantas opções de armação. Hoje vimos o Thiago Lopes no início da partida com essa função, de ser o cara que podia ter uma proximidade maior com os atacantes. Depois ele foi deslocado para o lado direito. Humberto Louser já o utilizou assim quando vestia a camisa do Coritiba, tendo o Neilton um pouquinho mais por dentro. Neilton não funcionou nesse setor, ele acaba colocando o Marquinhos, que deu uma melhorada ali, mas ainda não é o ideal, pensando em campeonatos futuros. Mas é um Sport que ainda sente a necessidade de mais uma peça para o meio de campo. A zaga se portou bem, mais um jogo do Campeonato Pernambucano, o 7º seguido da equipe do Sport sem tomar gols. Isso aí é uma estatística interessante. O Sport tomou gols na Copa do Nordeste, é o 5º seguido no Pernambucano e na temporada e o 7º no Pernambucano, que o Sport não toma gols. Isso é uma estatística que dá uma confiança necessária para esses 2 jogos finais da equipe rubro-negra diante do Náutico. E ao Salgueiro parabenizar pela participação. Uma equipe que passou por tantos problemas nesse ano. A gente viu aí um Salgueiro que ia desistindo da Copa do Brasil, ia desistindo da Copa do Nordeste, depois voltou atrás na decisão. Muitos problemas financeiros. Já tem vaga garantida na Copa do Brasil
do ano que vem, assim como na Série D do Campeonato Brasileiro, e é um clube que ainda é uma incógnita aqui no estado. Embora ainda seja o atual campeão pernambucano, a gente ainda não tem, né, a ciência necessária se o Carcará participará ou não das competições nacionais no ano que vem. É algo que precisa ser visto não apenas pela diretoria do Salgueiro, mas também pela Federação Pernambucana de Futebol, pelo estado de Pernambuco como um todo, que vê uma equipe que a cada ano vem mostrando o porquê é a principal força do interior do estado de Pernambuco no tocante ao futebol. Então, um olhar mais apurado para a equipe do Salgueiro e ao Sport melhorar alguns aspectos. O Sport precisa melhorar bastante para esse jogo da decisão contra o Náutico. Óbvio que aquele 3-0 dá uma confiança ao torcedor de que o Sport pode, quem sabe, chegar mais forte para a final, mas hoje alguns erros foram vistos. O Náutico acompanhou essa partida e pode ter, quem sabe, uma postura diferente para esse primeiro jogo da decisão. Quem sabe deixar a bola com o Sport pode ser uma das alternativas da equipe alvirrubra, tentando inibir o jogo da equipe rubro-negra, já que sem a bola o time de Humberto Loser mostrou ter mais capacidade de competição. E com a bola, hoje, a gente viu as dificuldades que o Sport tem, optando, obviamente, pelos lados do campo, em cruzamentos, em bolas alçadas na área. Muitos foram os escanteios, principalmente na segunda etapa. É bem verdade que o Sport criou mais oportunidades no segundo tempo, mas não foram oportunidades com a bola no chão, na troca de passes. E essa velocidade, essa dinâmica na troca de passes é o que está faltando para a equipe rubro-negra encaixar esse jogo quando tiver mais posse, quando tiver mais volume de jogo. Tá faltando isso para a equipe de Humberto Loser. Lógico, a gente ressaltou isso no início. É um dos trabalhos iniciais, né, de técnicos aqui no estado de Pernambuco. E ele teve esse contato com o Sport ainda muito ligeiro nessa reta final de campeonato pernambucano. Mas pensando a médio e longo prazo para um campeonato brasileiro, ele vai precisar ajustar esse aspecto dentro da equipe do Sport. De jogadores com muita velocidade pelos lados, no entanto, são jogadores que não apresentam características de armação, jogadores que possam auxiliar jogadores pelo meio. É um esporte que vai lateralizar bastante o seu jogo e que vai precisar melhorar essa transição ofensiva. Defensivamente, a equipe vem se portando muito bem, embora ainda ache que precisa ser um pouco mais exigida nesse aspecto. Não foi tanto hoje, mas o Salgueiro já impôs algumas dificuldades. Ofensivamente falando, a gente percebe que é uma equipe rubro-negra que vai precisar melhorar a transição, melhorar a tomada de decisão, esse 1 contra 1, essa chegada ao ataque, essa penetração na defesa adversária, principalmente quando encontra em sua frente uma equipe bastante compactada, como foi a equipe do Salgueiro no jogo desta noite. 1-0, vaga garantida. Agora a gente vai aí acompanhar, né, esses dois jogos da decisão do Campeonato Pernambucano. Primeiramente com o mando do Sport, o segundo jogo com o mando do Náutico. A gente vai aguardar onde serão essas partidas, até mesmo porque ainda não temos, né, essa decisão de onde as partidas serão, né? Pode ser na Arena de Pernambuco, pode ser nos estádios de origem dessas equipes, enfim. Estaremos acompanhando e trazendo mais detalhes para o torcedor aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Eu agora quero que vocês, né, comentem à vontade a respeito desse jogo. Quais foram os pontos positivos do Sport, os pontos negativos da equipe rubro-negra nesta noite? A partida do Salgueiro, né, o que é que vocês acharam dessa postura do time de Marcos Tamandaré? E claro, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. Compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais.